Pronto. Então, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à sala virtual da Fraternidade Espírita de Aldeia. Hoje, na nossa palestra de todos os sábados, nós temos a grande alegria de receber a nossa querida Sueli Vercauser. Ela vai tratar de um tema muito instigante e interessante, que é o medo, o pânico e a fobia à luz da doutrina espírita. Certamente nós vamos ter momentos de aprendizado e momentos muito interessantes com a nossa irmã Sueli hoje à tarde. Mas antes de passar a palavra para ela, nós vamos fazer a nossa prece. Vamos buscar nos interiorizar um pouquinho mais, fechando os olhos. E neste ambiente fraterno, neste ambiente feliz que criamos todos os sábados, quando nos reunimos, nós pedimos ao Mestre Jesus que a sua luz continue sendo derramada sobre todos nós. Que a nossa amiga palestrante desta tarde receba o abraço nosso e da equipe espiritual que coordena a Fraternidade Espírita de Aldeia. Que ela possa receber as intuições necessárias e que possa repassar para nós informações sobre o tema que será explorado na tarde de hoje. E que nós, por nossa vez, possamos absorver essas informações, processá-las e nos esforçarmos para fazermos o melhor uso possível de cada uma delas. E assim, Mestre Jesus, tendo a certeza de que Tu estás conosco, tendo a certeza do apoio, do amparo, da equipe espiritual que rege a nossa casa, e tendo certeza, acima de tudo e de todos, do nosso Criador entre nós, pedimos Tua permissão, Senhor, para darmos por iniciada a palestra pública da tarde de hoje. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. E assim passamos a palavra para a Sueli Vercauser. Aqueles que estão entrando agora, vamos relembrar que o tema será o medo, o pânico e a fobia à luz da doutrina espírita. Com você, Sueli. Obrigada. E boa tarde para todos vocês. É com alegria que eu estou aqui mais uma vez, muito feliz de falar. Eu escolhi esse assunto por causa da época que estamos vivendo. O cabelo tem que ir para cá por causa do ventilador, não tem jeito. Eu escolhi por causa da época que estamos vivendo, porque todos nós temos medo de alguma coisa. Temos ou não? Você tem medo do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Todos nós temos medo de alguma coisa. Medo de alguma coisa? Nós temos medo de muitas coisas. Temos medo de muitas coisas. É disso que nós queremos falar. Porque é lícito ter medo, sabe? Tá cabelinho para cá, sabe? É ventilador que não deixa. Então, é lícito sentir medo, viu? Agora, o que eu tenho me surpreendido em algumas ocasiões é com um medo desmesurado de alguns espíritas. Eu não entendo que alguns espíritas possam ter mais medo dos tempos atuais do que as outras pessoas. Eu não entendo. Temos todos os motivos do mundo para não ter medo, e sim cautela e cuidados. Quando eu conversei com uma pessoa sobre esse assunto, então a pessoa ficou achando assim,
Você é dessas pessoas que acham que a gente deve andar sem máscara e se tiver que pegar Covid, pega. Se não tiver que pegar, não pega. Aí foi por isso que eu pedi para minha filha trazer aqui esse exagero de máscara. As minhas. Só as minhas. Eu uso máscaras para sair. Quem se encontra comigo aí em aldeia, me vê sempre de máscaras. Acho correto. Não sou médica. Não sei nada sobre epidemiologia. Então, sigo aquilo que os que conhecem o assunto dizem. Medo? O que eu devo fazer? Andar sem máscara e desafiar? Vamos ver, eu tenho muita fé em Deus. Eu não preciso usar máscara, não preciso lavar as mãos com sabão, com álcool, por sinal, minhas mãos estão despelando. Não sei se a de vocês estão. Está despelando já de tanto álcool. Então, eu vou fazer uma coisa dessa quando nós vemos no Evangelho Cristo, certo que é uma alegoria, não é? Uma metáfora. Aquela ocasião em que o Cristo é conduzido pelo demônio para o alto de um monte, e lá o demônio teria mandado que o Cristo se jogasse lá de baixo, que nada lhe aconteceria, porque ele era o Filho de Deus, e Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu vou fazer uma asneira dessa. Eu vou andar sem máscara só para provar que não pego Covid, porque pode bem acontecer que eu pegue. Pode bem acontecer, por falta da máscara, por ausência da máscara, por conta da minha estupidez e ignorância. Medo, alguém já disse assim, coragem não é falta de medo, não é ausência do medo. Coragem é o controle do medo. Certo, concordo plenamente. Coragem é o controle do medo. Então, nós todos tememos muita coisa. Segundo alguns autores, o medo foi o primeiro sentimento a brotar no seio dessa humanidade. Alguns dizem, mas não foi o amor? Não, isso é muito romântico. Mas não foi o amor. O primeiro sentimento foi o medo. Olha, medo, sabe de quê? Vamos mais ou menos dizer aqui, medo de quê? Eles tinham medo das ataques de tribos inimigas, animais ferozes, inundações, incêndios, intempéries em geral, porque eles não conheciam os meios que hoje nós conhecemos e que nos protegem das intempéries em geral. Então, eles viviam sob a égide do medo. Hoje, nós vivemos reféns do medo. Não tememos as feras, não tememos... Eu sei, não tememos as tribos inimigas que possam nos atacar, não tememos tais coisas. Mas vamos dizer aqui alguns medos que eu relacionei, que as pessoas estavam me dizendo. Medo de doença, medo do Covid, pronto, vamos dizer logo claro. Um medo danado do Covid. Não sei o que fazer com relação aos outros medos que eu vou citar, mas com relação ao Covid, água, sabão, álcool 70, máscara, evitar ajuntamentos. E o resto, com Deus. Mas esse é um dos meios que nós vamos utilizar. Isso não vai dizer, nossa, a senhora está morrendo de medo porque ela só vive usando máscara. Não, primeiro que eu não estou morrendo de medo, o que eu sei é que se eu tiver que perecer pelo Covid, eu vou perecer pelo Covid sem mágoa, sem tristezas, sem raivas nenhuma, sem protestos, medo, porque morte não é castigo.
Morte nunca foi castigo. Tanta gente boa está desencarnando por intermédio do Covid, por que não eu? Por que não qualquer um de nós? Então, em primeiro lugar, o grande pavor do Covid. Eu, essa semana, estive no local onde a gente ia fazer um lanche. E havia um senhor lanchando sozinho numa mesa com 3 cadeiras. E no restante do espaço não havia cadeiras. Eu estava com 2 pessoas precisando das 3 cadeiras. Fomos a ele e perguntamos, por favor, essas cadeiras tem dono? Porque às vezes a pessoa foi ali e volta já. Ele disse, não tem dono, mas com essa história de Covid é melhor não sentar, não. Puxa vida, está no local público. Está lanchando no local público. E tem mais, eu tenho vontade de dizer, mas não é pela sua presença, eu só quero as cadeiras. Era realmente só o que eu queria, as cadeiras. Então, existe essa coisa que nos impede... Peraí, eu vou ter que morrer de Covid? Quando? Daqui a uns 3 dias? Então, 3 dias bem vividos. Pronto. Viver bem esses 3 dias que me restam. É o que eu penso. Viver, ser feliz, desfrutar da presença das pessoas. Há uma coisa que essa doença, o Covid fez, que é bem, vamos dizer, perverso. Perverso. Antes, quando a gente se encontrava, estou falando aqui de nós outros. Aqui, quando a gente se encontrava lá em Aldeia, abraço para cá, não pode mais. Beijinho no rosto, não pode mais. Nossas crianças que chegavam na escola e que ia falar com o coleguinha, abraçar o coleguinha, não pode mais. A vovó que abraçava o netinho e o colocava no colo e cheirava o seu pescoço tão cheiroso, não pode mais. Nós levamos um tempo enorme para estreitar as relações. O Covid agora está afastando as relações. Bom, deve haver um motivo para tudo. Para isso também, esperamos, dentro de pouco tempo, compreender os reais motivos para tal coisa. Mas, como eu ia dizendo, hoje nós temos medo da doença, medo da violência, medo do desemprego, medo das intempéries, quer dizer, as chuvas, as ventanias, que de repente estão surpreendendo até os especialistas, e medo de perder um ente querido, ou perder pela desencarnação, ou porque o ente querido foi para outro país, foi fazer um curso, qualquer coisa. Medo de não conseguir pagar dívidas, honrar as nossas dívidas. Medo de não conseguir solucionar problemas de ordem social e familiar. Medo pela parentela. Que enfrenta dificuldades, etc. Medo de morrer, medo de envelhecer, medo. Tá vendo quantos medos nós temos? Medo é um sentimento que nos deixa em estado de alerta. Quer dizer, é um motivo para o medo. O medo não é ruim em si mesmo, não é ruim. Foi graças ao medo que a humanidade sobreviveu. Senão não tinha sobrevivido nenhum. Medrosamente escondiam-se nas cavernas, faziam buracos, agrediam antes de serem agredidos, matavam animais ferozes e, com isso, sobreviviam. Quer dizer, era um medo que os preservava. Se não tivesse havido esse medo, a natureza humana não teria chegado aos dias de hoje, não. Quer dizer, até certo ponto, o medo é um sentimento positivo que nos deixa
em estado de alerta, medo de certas doenças, medo de não contrair viroses. Muitas vezes a pessoa sai sem máscara, porque diz que é fé em Deus, é nada, é ignorância da questão da atuação dos vírus, ignora como atuam os vírus. Mas quando nós temos o conhecimento e nós agimos em conformidade com estes conhecimentos, então o medo se torna uma coisa boa. Medo de adoecer, saber que não posso, não devo ingerir determinado alimento, então tenho medo de ingeri-lo e adoecer. É um medo válido, bastante sensato, não é? Tem. Ele deixa em estado de alerta. Buscamos meios de proteção para nós e para os nossos. É mistério, sim, defender nossa integridade física e psicológica. É salutar. É certo. Temos que defender nossa integridade física e psicológica, defendendo-nos daquilo que possa causar-nos danos. Isso tanto da maneira física, como querendo dizer da maneira espiritual. Porque nós sabemos, e se não sabíamos, ficamos sabendo, que o medo nos escraviza e nos torna presas fáceis de obsessores. Se não sabíamos disso, ficamos sabendo agora. O medo baixa nossas defesas, baixa nosso sistema imunológico. Aí você diz, e como deixar de tê-lo? Você mesma está dizendo os motivos pelos quais ter medo. É aquilo que eu disse no começo. Coragem não é não ter medo. Coragem é controle do medo. É o controle do medo. Você faz a sua parte, como eu estava dizendo, eu tenho medo do Covid, eu vou sair, eu vou levar minha máscara, eu vou levar o álcool, eu vou lavar minhas mãos, eu vou evitar aglomeração, etc, etc. O resto, com Deus. Essa há de ser sempre a atitude do espírita. Se Deus não guarda a cidade, em vão, sentinelas vigiam. Se Deus não guarda a alma, se Deus não guarda o coração, se Deus não guarda a nossa casa, para tudo isso, em vão, sentinelas vigiam. Depois tem ainda aquele fato, para o espírita morrer não é o fim de tudo, é o começo de uma nova e extuante vida no mundo da espiritualidade. Então, eu gostaria que o espírita desse exemplos, fazer tudo certinho como deve fazer, certo? E deixar o medo para lá. Dê exemplos. Eu até entendo que pessoas que não são espíritas estejam com muito medo, porque eles estão por aí, alguns já me disseram que é sinais de fim de mundo. Acredito, eu teria muito medo se eu realmente acreditasse que estes são sinais de fim de mundo, como nele nós não cremos. Então, por que o medo? Vamos ser felizes. Se realmente vamos morrer daqui a pouco, vamos contrair Covid, daqui a pouco a gente vai desencarnar, isso e aquilo, sejamos felizes no tempo que nos resta. É assim que eu penso. Agora, o que nós sabemos é que o medo pode chegar a uma situação exagerada. O medo pode chegar a uma situação exagerada. Porque surpreende-nos, né? Que alguns espíritas tenham assim medo, mais medo do que as outras pessoas. O medo é fator dissolvente na organização, se eu não me engano foi Joana de Ângeles, viu? O medo é fator dissolvente na organização psíquica do homem, o que o predispõe a enfermidades diversas, ao mesmo tempo em que o enfraquece e escraviza, predispondo-o também aos tormentos da obsessão. O Espiritismo nos diz para escamotear o medo, mantendo, no entanto, a cautela e os cuidados, guardando no íntimo a fé religiosa, que é terapêutica e salvadora.
A maneira como o Espiritismo vê tudo isso que está acontecendo por aí. Preservar. Tenho visto pessoas dizerem que eu tenho perdido a fé, porque eu vejo bons sobrevivendo, e, aliás, os maus sobrevivendo, e os bons sucumbindo, contraindo a doença. Então, a minha fé não dizia isso. A minha fé dizia que, quando essas coisas começassem a acontecer, os maus iriam sucumbir, os bons ficariam. Mas, veja, na igreja, as pessoas que frequentavam tanta igreja, de repente a gente chega lá, cadê fulano, cadê ciclano? Ah, mas foi vítima do Covid, está acalmado, e coisas que eu não esperava, porque a minha religião não me preparou assim, não. Não me preparou para isso, não. A nossa nos preparou. A nossa nos preparou. Sabemos que pessoas boas, generosas, estão sucumbindo com o Covid, porque ele tem outras coisas a fazer. E voltará daqui a pouco. Ele voltará para dar continuidade à sua tarefa. E porque alguma coisa na sua constituição física o deixou à mercê do vírus. Alguma coisa o deixou à mercê. Tudo, menos castigo. Menos castigo. Falaram-me assim, não estaremos naquela ocasião da separação das cabras e das ovelhas, não é? Mas nos últimos tempos, diz o Senhor, passai vós para a minha direita e vós outros para a minha esquerda. Então, haverá separação das cabras e das ovelhas? Sim, haverá, mas isso vai ocorrer no plano astral. Essa separação é no plano astral, não é no plano físico, não. Não pensemos assim dos nossos irmãos. Está havendo essa separação aqui diante dos nossos olhos, nem aqueles que estão sucumbindo, estão do lado esquerdo, aqueles que estão sobrevivendo são as ovelhinhas sem culpa, que estão do lado direito. Não, não, não. Isto vai se passar no plano astral. Não nos compete considerar que está acontecendo agora. Bem, agora, esse medo, viu, que é uma coisa tão antiga, esse medo pode chegar a um ponto incrível, um ponto muito sério. O medo demasiado é a falta de fé na providência. Não sei se vocês concordam. Medo exagerado é a falta de fé na providência. É a falta de fé em Deus. Se eu tomo os meus cuidados, o resto fica com Deus. Fica com o plano espiritual. Ajuda-te e o céu te ajudará. Oremos com frequência e com confiança. Não oremos de orações decoradas, lidas ou decoradas, não. Oremos de coração. Oração não são palavras. Oração é sentimento. Façamos as pazes com oração sentimento e não com oração palavras. Oração palavras assim são lançadas a esmo pelo desespero, ditadas pelo desespero. E prece não são palavras, são sentimentos. Agora, quando o medo se torna desmedido, tão intenso, inexplicável, quando tememos com verdadeiro pavor coisas que não podem fazer-nos mal, não existe isso? Tememos com verdadeiro pavor coisas que não podem fazer-nos mal. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Um grilinho que aparece aí de repente pulando na sua sala. Uma ranzinha geladinha que de repente bate nas suas costas, a pessoa lança um grito que parece filme de terror. Medo desmedido de algo que não pode fazer-nos mal. Não pode. Então, nós estamos na fobia. Aí nós caímos na situação da fobia. A fobia vai além do medo, muito além do medo. Pode ter por objetos, animais domésticos, escuridão.
fobia pela escuridão. Isso a gente tinha quando era criança, não era? Então a gente não entrava. Vocês eram assim? Eu era criança. Aí minha mãe me mandava no quarto escuro buscar alguma coisa. Aí eu entrava assim, cantarolando para fingir que não estava com medo, e porque eu achava que o som afastava o medo, sabe? Ou cantarolando, assobiando, qualquer coisa para afastar o medo. Pavor de altura. Conhecem pessoas assim? Eles não chegam no lugar alto. Olha que lugar lindo, como como é? O Pão de Açúcar. No Pão de Açúcar, o Cristo Redentor. Há pessoas que não podiam chegar. Eu estive lá há muitos anos. Então, a gente tirou fotos, chegou bem pertinho da estrutura, olhou lá para baixo, viu a Urca, a Baía da Guanabara se estendendo lá embaixo, mas algumas pessoas se mantinham distantes, porque eles têm fobia de altura. E olhem, não é manha, não. É mesmo uma fobia. É um medo que não conseguem vencer. Então, tem esse medo das alturas, que mais? Ambientes fechados. Daí o fato de não entrar em elevador, a não ser rapidamente, do primeiro andar para o segundo, do segundo andar para o terceiro, e assim por diante. Mas ambientes fechados deixam essa pessoa assim, transida de pavor, falando de pavor mesmo. E isso pode levar a neuroses gravíssimas. Gravíssimas. Porque a pessoa começa a suar tremendamente, começa a passar mal, os batimentos cardíacos se aceleram, a pressão se eleva, e que coisa terrível. O que eu faço para vencer essas fobias? Essas fobias, elas não, a menos que tenha havido algo na primeira infância, que a criança, na primeira infância, tenha submetido, por exemplo, ao medo de altura, de alguém que o colocou, o segurou num ambiente muito alto e ameaçou jogá-lo. Puxa vida, qualquer um guardaria fobia. Mas pode referir-se a existências pregressas. Quando você não encontra motivo na existência atual, espírita que você já é, você sabe muito bem. Se a resposta não está no agora, está no pretérito. Então, passamos por certas coisas, pessoas que contaram a Allan Kardec as suas experiências, pessoas que não suportavam lugares fechados, revelaram a Kardec que em vida pregressa tinham sido sepultados vivos, porque foram dados por mortos, considerados mortos. E aí os sepultaram. E depois eles despertaram e vieram depois a morrer. Me parece que até Leon Denis passou por isso. Parece que o Leon Denis passou por isso. Eu li uma história sobre Leon Denis em que ele teria se visto, e ele conhecia esses fatos, ele teria se visto sepultado e teria acordado e teria pensado, meu Deus, está acontecendo comigo aquilo que os espíritos disseram que pode acontecer com a gente. O que é que eu faço? O que é que eu vou fazer? Se eu me resta orar ao guia espiritual, orar ao anjo da guarda, orar a Deus Todo-Poderoso, e rapidamente ele se viu fora do caixão, acima da sepultura, porque sobreveio um ataque cardíaco. Certo? Quando se tem fé, quando se tem confiança, resolve-se tudo. Resolve-se tudo. Por isso o Espiritismo insiste tanto nestas coisas. Desenvolva sua fé. Aprenda a ter carinho pela prece, pela meditação. Faça boas leituras, porque as boas leituras é que me deram esse conhecimento que eu tenho agora e que vão dar a você todos esses conhecimentos e muito mais. E vai fazer vocês ficarem tranquilos diante dos problemas. Então, você veja, muitas vezes remontam ao que os espíritos dizem, de existências passadas. Quando a criatura sofreu esse ou aquele tormento,
ficando a sua impressão como cicatriz profunda no inconsciente. Cicatriz essa que a menor provocação do exterior, ela abre-se. Essa cicatriz não fica, está fechada, mas quando sobrevém uma provocação de fora, ela se abre e a criatura entra em crise. Crise fóbica. Então, nós temos o medo, nós temos a fobia, que vai muito além do medo, que só faz prejudicar. O medo, eu expliquei para vocês, tem o seu lado positivo, a fobia não tem. A fobia não tem nenhum. E tem mais agora o que eu tenho aqui para vocês. Agora, as vivências tumultuadas e perturbadoras que ficaram registradas na memória extracerebral. Vocês sabem que é assim, não é? Quando você tem uma existência tumultuada e perturbadora, ela fica registrada na memória extracerebral, motivo pelo qual nos causa problemas na vida seguinte, porque ela ficou registrada, ela ficou fixada. A memória extracerebral por motivos diversos. Os motivos são diversos, existem alguns exemplos bastante chocantes, por isso não vou falar. Existem exemplos bastante chocantes. Remanescem sob a forma de fobias, grandes distúrbios psicológicos que abalam o sistema emocional. A fobia abala todo o sistema emocional. Uma vez eu estava fazendo uma palestra tão tranquilinha, a palestra ia tão bem, apareceu um morceguinho voando. Um morceguinho apareceu voando pela sala. O bichinho queria escutar, o bichinho queria se evangelizar. Era uma gritaria. As pessoas se abaixavam sem saber que o morcego não bate nas pessoas. Eles possuem radar. Então, se eu estou aqui, o morcego vem, ele faz isso. Não bate na minha cabeça, mas as pessoas não sabem. E era o povo se abaixando, se escondendo embaixo da cadeira, saindo, gritando. Meu Deus do céu, acabou-se a minha palestra, graças ao morceguinho. Então, essas coisas que nos acontecem nos tiram do sério. A maior facilidade nos tiram do sério, não é? Agora já tem outra coisa, porque a gente agora já saiu, já teve o medo, já teve a fobia e o pânico. Ouviram falar? Chamam até síndrome, sabe por quê? Porque é um conjunto de fatores. Não é uma coisa só, não. Quando o conjunto de fatores... Eu tenho um momento aqui que me deixa balançada psicologicamente. Eu tenho outro que me aturde. Eu tenho um outro que desperta receio. Aí junta-se tudo. Nós temos uma síndrome do pânico. O pânico, dizem, é uma palavra que vem de Pan. O Pan seria um deus grego. Eu não vejo nada demais no deus grego. Você vai ler a história dele, ele tocava a flautinha dele, muito bonitinho, pelos campos, cantando, dançando, é coisa bonitinha. Mas dizem Travou para todos. Travou. Travou. Sim, para mim também aqui. É. Vamos dar um tempinho, né? E ver se ela consegue voltar.
esse é o lado improvável dessa reunião de internet, né? Pode acontecer um problema na internet. Aconteceu exatamente comigo há um tempo atrás. Acho que umas 2 semanas atrás. Só que, por sorte, aspas, eu estava dirigindo. Aí Fátima, foi Fátima. Ali Na realidade, foi concluiu pra sábado gente. passado. Só passado foi? Foi. Não faz tanto tempo assim, não. É, um tempo. Fala com Ilka para ver. Ilka deve estar lá, porque ela fica sempre assessorando. Passa um zap para ela. Eu não tenho contato dela. Acredito que a Ilka está em casa e deve estar tomando alguma providência já, não é? Enquanto isso, nós aguardamos, vamos fazendo o nosso exercício de paciência e a gente vai aproveitando e vai refletindo a respeito do que a gente conseguiu ouvir até agora, porque já foi muita informação, né? A Sueli já passou muita informação para a gente, muitas questões assim, interessantíssimas, desde o medo necessário, que foi aquele que fez com que a nossa espécie sobrevivesse, até o medo em desequilíbrio total, que chega a ser uma síndrome, né? A síndrome do pânico. E a importância, né, que a Sueli colocou, que a gente não pode esquecer, é de nós entendermos que o medo, inclusive, ele é necessário para a espécie sobreviver, qualquer espécie, que já tenha o que a gente chama de instinto, que já tenha desenvolvido o instinto. Tanto que o instinto é uma questão que nós nunca deixaremos de ter. Quanto mais evoluímos, menos instintivos nós somos. Mas a questão da sobrevivência nossa, da sobrevivência da espécie, não só humana, como de todas as espécies, depende desse instinto que faz com que a gente reaja às agressões externas. A grande questão... Voltou. Voltou? Voltei. Ótimo. Então, ótimo, Sueli. Retomamos. Ótimo, voltamos. Nós estávamos falando da questão do pânico, a síndrome do pânico. Então, explicam alguns que foi feito testes no soldado que estava em campo de batalha. Ele estava entrincheirado. O soldado, quando está entrincheirado, ele está apavorado, porque os projéteis estão zunindo sobre ele. Ele tem medo de botar a cabeça para fora. Ele, junto dos outros, ele está num ambiente fechado, apertado, e por toda parte há inimigos. O coração dele bate sem parar. Então, ele fica atordoado, suando frio. Então, isso aí é o que sente a vítima do pânico. Aí chamavam síndrome do soldado no campo de batalha. Porque aquele que passa por isso sente realmente isso. Então, como é que isso acontece? Acontece da seguinte maneira: a pessoa está numa festa de aniversário, tem coisa melhor? Uma festa de aniversário. E, de repente, a criatura sente um medo avassalador. Não sabe explicar. Medo da morte. A morte se aproxima. A criatura sente que vai morrer. O coração começa a bater desmesuradamente. A pressão também sobe, começa a suar frio. A pessoa grita, me ajude, me socorro. Os que estão ao redor não veem nada, não veem motivo nenhum para aquilo, mas a pessoa está com os olhos esbugalhados e procura esconder-se em qualquer lugar. Os mais difíceis costumam ir para baixo de uma mesa. Já ouvi casos de pessoas que entraram no lugar que depois deu trabalho para ser tirado, porque fica procurando os lugares mais apertados e que, segundo eles, os protegerão melhor, porque eles estão à beira da morte. Que morte?
Não sabe. Por que a morte? Também não sabe. Essa é a síndrome do pânico. Então, esta síndrome do pânico é um medo intenso, síndrome de transtornos de ansiedade, que desencadeia reações físicas graves e quando não há nenhum perigo real, não tem perigo real. E tem mais, muitas pessoas não acreditam. Há pessoas que, quando vê isso acontecer, acham que é uma encenação da parte do outro, mas é inteiramente verdadeiro. A pessoa sofre horrivelmente, mas pode ter uma vida normal. Essa pessoa precisa de uma medicação específica, controlada, não pode, de maneira nenhuma, relaxar essa sua medicação, mas com ela vive normalmente, trabalha, estuda, passeia, vive normalmente, até que alguma coisa, não se sabe o quê, vinda de fora, desencadeia novamente aquela síndrome. E a pessoa sente-se novamente morrer. Você veja, estes são problemas de ordem psíquica, gravíssimos. Quem sofre de ansiedade, que eu acho que todo mundo sofre, eu sofro de ansiedade. Toda a minha família, o médico já disse, sofre de ansiedade. Procuramos controlar essa ansiedade, porque essa questão da ansiedade é algo simples. Simples porque tem a ansiedade positiva. Os médicos dizem, não, tem ansiedade positiva. Ansiedade positiva faz você trabalhar para uma coisa dar certo. Você vai fazer um trabalho, você fica ansiosa para que o trabalho dê certo. Isso é positivo. Se escapar do controle, você não sabe onde vai parar. Eu estava dizendo a uma pessoa que diz, eu tenho medo de chegar até no portão da minha casa. Mas isso é um perigo. Você pode chegar ao portão de sua casa, bota a máscara. Fale com as pessoas do lado de fora que também estão usando máscara. E pronto. Não permita que o medo faça isso com você. Porque, senão, quando esse problema todo passar, teremos outros que podem ser até piores. Teremos desenvolvido, além do certo egoísmo. Por que o egoísmo? Como eu disse para vocês, não podemos mais abraçar as pessoas. Não podemos beijar os amigos. Abraçar nossas crianças. E os avós não podem eternamente colocar os netinhos no colo. Gerou um certo egoísmo que é contra a vontade da pessoa. Eu para cá e tu para lá, porque tu és perigoso para mim, eu sou perigosa para ti. Esse tipo de coisa, eu acho isso perigosíssimo, isso que está acontecendo, muito perigoso. Quando tudo passar e nós voltarmos, o povo diz assim, tudo volta a ser como era antes. Não creio, não creio. Eu creio que se tudo voltar como era antes, então o Covid fracassou. Tem que voltar tudo muito melhor do que era antes, porque antes o sistema estava falido. Todos os sistemas estavam falidos. Tem que voltar tudo melhor do que era antes. Nós temos que voltar a nos abraçar com aquele sentimento de quem diz assim, ai meu Deus, pode vir novamente aquele dia em que eu nunca mais possa te abraçar. Certo? Nós temos que chegar a esse ponto. Eu espero um futuro assim para todos nós. Quando essa situação toda tiver passado. Há quem fale que vem coisas piores por aí. Não se preocupe, não tem gente falando muita coisa. Já estão falando que a Terra vai se partir ao meio. Tem muita gente falando muito. Eu só tenho um problema. Se a Terra se partir ao meio, de que lado que eu vou ficar? Vai ser perigoso. Você pula para lá ou você pula para cá. Então, você não ouça sugestões de medo. Eu dou um conselho. Não vão ler sobre a gripe espanhola. Não leiam. Quem não leu, não leia. Eu comecei a ler, preferi deixar a leitura pela metade. Aquilo aconteceu, foi angustiante, mas os tempos de hoje são outros. A medicina é outra.
Sabemos coisas que não se sabia outrora. Por que vou me angustiar por uma coisa que aconteceu, quando essa coisa não precisa? Lembra-se de Jesus? A cada dia, basta o seu mal. Então, quem ainda não leu, já existe até desse tamanho assim o livro contando tudo sobre a gripe espanhola, na qual pereceu Eurípides Barçanufo, aquele grande mineiro espírita extraordinário, que é um dos líderes da nova era que vem agora. Essa nova Jerusalém que vem do céu, no dizer de João. Então, isso tudo que vai acontecer, Eurípides é um dos líderes, ele pereceu por ocasião da gripe espanhola. Quem não leu, não leia. E se souber que existe determinado filme, sabe o que você faz? Vai assistir desenho animado com o seu menino, vai. Desenho animadinho. Olha, é tão bom. Aquelas coisinhas ridículas. Mas é tão bonzinho. Não, evite os filmes, eu gosto muito. Thriller. Eu confesso. Minha máxima culpa. Eu lembrei do Colégio das Freiras. Eu gosto de filme de suspense, mas não está na hora disso. Não é hora disso. Vai baixar o meu sistema imunológico, embora eu tenha facilidade em fazer uma coisa muito boa. Eu leio um livro que escabroso, um livro onde todo mundo depois desaparece e ninguém sabe onde foi parar. Em seguida, boto o livro para lá, faço minha prece, vou dormir, não lembro nada mais do livro. Eu tenho essa capacidade, graças a Deus, de virar a página completamente. Outras pessoas não, são muito impressionáveis. Evitem certas leituras e evitem certos filmes. Deem preferência a assistir com suas crianças o desenho animadinho, que é muito bonitinho. Bem, então você veja, eu já expliquei isso aqui, Medos, fobias, merecem todo o tratamento necessário a fim de não degenerarem em distúrbios psicológicos mais graves. É a síndrome do pânico, é a mais grave, até agora que se descobriu. Isso nunca existiu, isso é coisa moderna, sempre existiu. Mas era chamada de outra maneira, sabe? Quando a pessoa tinha uma síndrome de pânico, o povo corria e dizia, fulano está com diabo. Fulano está com diabo no corpo. O pobrezinho estava com a síndrome do pânico, pura e simplesmente. Por isso que eu digo, os tempos de hoje dão nomes devidos, as coisas devidas. Então, tudo isso, e como é que diz o Eclesiástico? Existirá alguma coisa acerca da qual gostarias de dizer. Isso é novo. Todavia, isso já aconteceu e acontecerá novamente, porquanto não existe nada novo debaixo do sol. Vamos para essas palavras. É isso mesmo que acontece. Então, a gente pensa agora assim, como espírita que sou. Então, o que é que eu penso? A doutrina espírita esclarece que tudo se passa no inconsciente. Tudo aqui. E que os fantasmas que perseguem as pessoas enfermas, os enfermos, esse que foge, que está vendo um horror, ninguém está vendo, mas ele está vendo coisas. São bem reais. São fantasias, não. Resultam de perseguições sofridas em vidas pregressas e quadros vivos suscitados na mente pelos obsessores. Aqueles que nos conheceram naqueles tempos, trazem à tona. Mas eu não quero que ele faça isso. Então eu tenho que me manter numa sintonia acima deles. Entendem? Por quê? Vigilância e oração. Manter-me acima da capacidade de tais criaturas me atingirem. Amor à prece, confiança total e absoluta em Deus Pai Todo-Poderoso,
Oração e vigilância façam imprescindíveis, como também o apoio dos familiares. É verdade. E jamais devem ver o caso como uma farsa encenada pelo enfermo. Todos os parentes, a parentela, os familiares, todos são responsáveis, têm que dar apoio, têm que dar ajuda para aquelas pessoas que estão passando por isso, porque o sofrimento deles é realíssimo. Estão sofrendo horrores. Nós temos muitos fantasmas. Eles estão no nosso sótão. Sabe onde fica o nosso sótão? Ficam no nosso inconsciente. Eu não posso fazer barulho, porque eles acordam. Eu tenho que ter cuidado da maneira como eu vivo. Viver cuidadosamente. Eu devo orar. Senhor, meu Deus, eu te louvo e te agradeço por absolutamente tudo. Eu tenho que pedir a Deus que ilumine e abençoe os guias espirituais que nos protegem. São guias espirituais, espíritos familiares, espíritos amigos, aqueles que foram nossos familiares em existências pregressas. Laços espirituais não se desfazem. Eu devo orar por aqueles que são protetores, os numes dos lares. Antigamente, em Roma, existiam sempre pequenos altares com certos deuses. Eles eram chamados numes protetores. Diz que aqueles numes protegiam aquele lar. Eu sei que existem estes espíritos. Eles protegem agrupamentos familiares. Protege só o meu. Os que protegem o meu lar, protegem também o de junto, o de lá, mais além, né? São os protetores familiares. Orar a Deus pedindo por eles, pedindo por absolutamente tudo, agradecendo e louvando o Senhor todos os dias pela fé que já inunda meu coração e que não corre mais o risco de periclitar, nem com o Covid. Eu devo louvar a Deus por estar compreendendo os acontecimentos atuais e não estar tendo medo nenhum. O que de pior pode me acontecer? Morrer. Ora, grande coisa, morrer. Nós sabemos que não se morre. Quem morre é corpo físico. Eu voltarei ao plano espiritual, onde encontrarei aqueles que amo. Ora, ora, ora. Então, nós temos que racionalizar nossos medos a fim de diluí-los. Orando, realizando o evangelho no lar. Vocês realizam o evangelho no lar? No mínimo uma vez por semana, realizando o evangelho no lar. Pedindo, então, que o próprio Senhor, Deus ou Pai Todo-Poderoso, através dos seus prepostos de luz, façam-se presentes naquele momento e nos cuidem, e nos tratem, e nos abençoem, e nos protejam e derramem sobre nós toda a compaixão de que são capazes. Suficiente para acabar com medos, fobias, sei mais lá o quê, e síndrome de pânico e tudo mais, certo? Eu acho que todos vocês concordam comigo. Leitura do Evangelho com alguma constância. Por favor, nós esquecemos facilmente das coisas que lemos. Então, fazer uma leitura com alguma frequência dos bons livros, recomendo também para vocês, não somente a codificação, mas os livros de Hamed. Eu adoro os livros de Hamed. Se você ler algum, você vai saber por quê. Tem mais. Todos os livros de Hamed são baseados na codificação. Ele explica isso logo de início. Logo no início do livro, ele dá essa explicação. Então, nós não temos medo nenhum de estar tomando caminhos diferentes da codificação. Não, não estamos fazendo isso. E guardemos a tranquilidade no coração. Vamos fazer as coisas que costumamos fazer,
o que pudermos fazer. Vamos usar a gente, essa pandemia, o que eu mais detesto é a máscara. Não sei se acontece isso com vocês, que eu mais detesto é a tal da máscara, mas devo usá-la. Certo? Está me ensinando humildade também, essa lei do Covid, devo usar a máscara. Para poder tornar suave, o que é que eu faço? Eu compro uma de cada cor. Aí. Hoje vai ser listrada. Hoje vai ser de florzinha. Hoje vai ser assim, assim. De cabra bordada fica bonita. Então, a gente vai, sabe, driblando a bendita crise, ligando para as pessoas que nós gostaríamos, mas não podemos visitar. Ligando. Vocês são mais adiantados, vocês vão para o zap. Como minha filha vai logo zapeando, e eu quero que ela vá se aproximando daqui, Kika. Eu quero que ela vá se aproximando. Sim, sim. Então, vou aguardar, porque aqui no meu são exatamente 6 horas. Viu, Cláudia? Viu, Mário? Viu, Camela? Aqui são exatamente 6 horas. Não sei se o de vocês é também. No meu faltam 5 minutinhos. São perguntas? Não seria assim. Nossa, só algumas colocações assim. Faço sim, adoro colocações. Excelente as colocações. Na verdade, assim, colocar com a excelência das suas colocações, né? Muito racionais, muito centradas, como sempre. Você nos passa informações que são importantíssimas, que a gente vivencia no nosso dia a dia, que faz parte da nossa realidade. E a gente faz traz a doutrina espírita, traz o evangelho, traz o conhecimento espírita para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa rotina, para as problemáticas atuais. E isso sempre enriquece muito. Por isso que nós gostamos tanto das suas palestras e quando você está entre nós. Essa colocação que você fez de racionalizar os nossos medos foi fantástica. Porque muitas vezes nós nos perdemos na irracionalidade mesmo. Né? Temos medo sem ter porquê. Sem ter porquê. Né? A gente para pensar a razão pela qual aquilo nos traz essa sensação de medo indescritível e incontrolável. E, de repente, se a gente, em algum momento, para observar, a gente vai perceber que não faz sentido nenhum, né? Concordo. Como você também muito bem colocou, existe a situação, existe o momento difícil, mas existem paliativos que podem ser utilizados e que estão sendo amplamente divulgados pela mídia. Então, a gente faz a correlação com a questão do vigiar, né? Nesse momento, qual é a nossa vigilância maior? Além de todas as questões que a mídia está divulgando aí incansavelmente, o uso da máscara, do álcool gel, da água e sabão, do lavar as mãos constantemente, evitar aglomerações, mas, acima de tudo, manter a nossa mente sadia, nos mantermos psicologicamente mais equilibrados. E aí vem a questão que você colocou muito bem. A oração, a gente não pode esquecer dos nossos momentos de evangelho no lar. Interessantíssimo também a gente participar das atividades online que as casas espíritas estão ofertando, não é? Nós temos várias na nossa casa. É só a gente entrar no Amigos Espíritas e a gente vai encontrar lá as diversas oportunidades que a Fraternidade Espírita está oferecendo, que são momentos em que a gente busca esse reequilíbrio, e aí a gente vai, com mais facilidade, vencendo esse momento, que é um momento mundial. Toda esta humanidade está vivenciando. Então, nós precisamos, como você muito bem colocou, vivenciar bem esse momento.
e vivenciar como espíritas. Se nós temos a certeza de que a vida continua após a morte, tomamos todos os cuidados que precisamos tomar, porque ninguém sabe do que vai desencarnar, nem quando vai desencarnar, nem que horas vai desencarnar, né? A qualquer momento nós podemos retornar, está na nossa programação, né? Reencarnatória. Mas precisamos nos preservar, não é? Como o instinto de preservação, que é natural da nossa espécie, que é natural do reino animal e hominal, não é? E cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo e continuarmos até uma outra questão também, da forma menos egoísta possível, não é? Porque muitas vezes a gente não pode esquecer do outro. E é isso que a doutrina nos ensina. Então, se não pode estar junto, vamos lembrar de dar uma ligadinha, de procurar saber como a pessoa está, se está precisando de alguma coisa. E se realmente estiver precisando de alguma coisa, a gente se imune de máscara, de álcool gel, entra no carro e vai dar esse apoio, né? Então, é o nosso exercício de sermos humanos, minimamente, não é isso? Muito bem, muito bem. Muito rico esse momento para a gente. E acho que agora chegamos, no meu relógio, chegamos às 18 horas. Foi bom. Foi um dia bom, ganhamos. Sem dúvida, foi um momento muito rico. E aí a gente te agradece mais uma vez nos ter proporcionado essa hora tão rica. E a gente convida a todos agora para que a gente faça a nossa prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos. É sempre bom esse momento de fechar os olhos para a gente desligar um pouquinho do ambiente externo, daquilo que pode desviar a nossa atenção. E vamos principalmente agradecer, meus irmãos. Agradecer porque temos o capitão do leme deste barco, que é o nosso planeta, que é o nosso Mestre Jesus, muito atento a todas as necessidades de todos os seus irmãozinhos menores reencarnados neste orbe. Este barco não está à deriva, nós temos certeza absoluta disso. E precisamos continuar fazendo a nossa parte. Vamos contribuir com as nossas preces, vamos contribuir vigiando os nossos pensamentos, para que estejamos auxiliando a elevação do padrão vibracional deste planeta, que nos acolhe e que nos dá tudo o que precisamos. Vamos lembrar daqueles mais necessitados que nós, que continuam precisando das nossas mãos amigas. Minimamente, se não podemos realmente nos aproximar, não nos esqueçamos de emitir os nossos melhores pensamentos em direção a eles, e as nossas preces, pedindo o apoio, o amparo, a assistência das equipes espirituais que, neste momento, trabalham. Veja, só saiu o som. Eita, ela desligou. Sem som. Todo o movimento deste homem. Pedimos permissão à espiritualidade amiga, ao nosso Mestre Jesus e, acima de tudo e de todos, ao nosso Criador, para darmos por encerrada a palestra pública deste sábado. Que assim seja.